Bom, ontem eu estava acompanhando as redes sociais e tive a oportunidade e a grata felicidade de acompanhar uma fala do deputado que eu admiro tanto, Evair de Mello, do PP do Espírito Santo, e foi o Evair que me deu a notícia, através das redes sociais. Aí não tive dúvida, já escrevi para o Evair, falei, Evair, quem tem que dar essa notícia na Auriverde é você, porque a notícia é realmente boa e mostra mais uma vez a importância da mobilização popular. Quem vai trazer notícias sobre a Rede Canção Nova é, mais uma vez, esse querido amigo da Auriverde, o deputado federal do PP do Espírito Santo, Evair de Mello. Evair, irmão querido, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pela oportunidade, que bom estar falando com vocês nesta manhã. Pedi aí, tivemos um contratempo quanto à questão dos horários, Sem mas eu problemas. continuo aqui em Brasília o nosso trabalho e nós acabamos não podendo cumprir com o primeiro horário, estamos aqui no segundo horário. Pois bem, o assunto que se trata foi um assunto que mobilizou o Brasil nos últimos dias, não só a comunidade católica, mas a comunidade cristã de todo o Brasil. Quando o Ministério Público do Estado de São Paulo abriu uma ação sobre a Fundação Canção Nova, a Fundação João Paulo II, que é o braço social, o braço educativo, o braço de saúde ligado à Canção Nova. E, claro, ficou caracterizado ali uma perseguição quanto a esse movimento tão importante que tem levado, inclusive, um diálogo diferenciado, vamos dizer assim, muito mais humanístico para as famílias do Brasil. E a Canção Nova, que está sendo perseguida pelos meios tradicionais, não é de hoje, é há muito tempo. Recentemente, o Frei Gilson, que é aí hoje uma estrela, vamos dizer assim, da comunicação cristã, religiosa, de valores do Brasil, o Frei Gilson, ele consegue mobilizar, recentemente, numa madrugada, 700 mil pessoas, 4 horas da manhã, numa live. Então, e aí, por coincidência ou não, a rede social cai exatamente nesse horário. Não foi uma vez só, isso tem acontecido de formas sequenciais. O que claramente, como já o Zuckerberg me falou recentemente, no Brasil nós temos um tribunal secreto que opera usando as forças que tem para poder silenciar vozes nesse país. E, somado a isso, veio então essa interferência do Ministério Público, que queria desvincular por completo a Fundação João Paulo II, ligado à Canção Nova, a Canção Nova, dizendo que tinha conflito de interesse. Isso é um negócio contraditório, porque todos os bancos têm as suas fundações, as universidades têm as suas fundações, todas as empresas do Brasil têm as suas fundações, os governos têm as suas fundações. E qual é a razão, então, de ter essa desvinculação somente na Canção Nova? Claro, que é um viés ideológico de perseguição quanto a essa mensagem que a Canção Nova leva para o Brasil, inclusive trazendo, restaurando valores do verdadeiro cristianismo, restaurando valores da nossa Igreja Católica tradicional, em contradição com movimentos ideológicos dentro da própria Igreja Católica. Então, você está falando, eu sou católico, né, atuante, tenho uma história dentro da minha Igreja Católica e conheço bem esses meandros. A Canção Nova hoje ela faz um enfrentamento ideológico contra esse movimento revolucionário chamado Teologia da Libertação, que não tem nenhum diálogo com fé, com oração, né, com a fé cristã. Na verdade, a Teologia da Libertação, como eu disse, é um movimento ideológico, político, inspirado em estratégias que são universais, em conceitos, por exemplo, que vieram até do próprio crime organizado. Se você olhar essa inspiração, porque o Saul Alex, que é o principal mentor desse modelo de organização do qual se inspirou a teologia da libertação, ele foi próximo ao Al Capone, né? Ele foi alguém que escreveu princípios e regras dessas organizações sindicais revolucionárias americanas, naturalmente, e que repercutiram hoje como base, por exemplo, nas Farc colombiana, os movimentos revolucionários da América Central. Ele tem uma relação direta no Brasil com o MST, com esses movimentos sindicais agressivos que é parte do princípio da força para conseguir a sua mobilização, da intervenção política se for necessário. Isso contaminou, na verdade, pensadores brasileiros como Frei Beto e Leonardo Boff, que então construíram essa tal teologia da libertação, que hoje está destruindo as famílias, porque ela não trata de família, está destruindo a oração, porque ela não trata de oração,
E aí, é claro, estou falando da minha igreja católica, bispos e padres que hoje muito mais são militantes ideológicos do que propriamente os mensageiros da palavra. E essa restauração que a Canção Nova faz é um retorno a essa espiritualidade, à fé, à oração, à renúncia, ao sacrifício, ao jejum. Com certeza isso está incomodando, porque quando o Frei Gilson, por exemplo, consegue mobilizar 700 mil pessoas numa madrugada, todo final de semana, em Cachoeira Paulista, São Paulo, eu também publiquei nas minhas redes sociais as imagens do último final de semana. Você vê lá 70, 80 mil pessoas em oração durante uma madrugada. Isso mostra um poder de convencimento. E, volto a dizer, isso mobiliza os poderes que estão postos aí, tanto os mais revolucionários dentro da própria Igreja Católica, o tanto que a CNBB até agora está em silêncio. Essa ação em cima da fundação, nós não tivemos nenhuma manifestação da CNBB, porque, infelizmente, a CNBB está tomada por quem segue os princípios aí da teologia da libertação. Portanto, essa ação foi movida pelo Ministério Público e, na data de ontem, então, o juiz de Cachoeira Paulista, ele mandou, na verdade, arquivar esse inquérito de denúncia e investigação sobre a Fundação Canção Nova, reconhecendo a sua legitimidade, que foi, na verdade, uma vitória dos católicos, mas a vitória dos cristãos de todo o Brasil. Nós manifestamos, durante a nossa fala na tribuna ontem, a nossa gratidão ao Brasil cristão que se mobilizou. Não foi somente aos católicos. Vimos, por exemplo, deputados evangélicos, como o deputado Nicolas, por exemplo, né, que é uma referência para nós aqui na Câmara, mas ele é da igreja evangélica, manifestando interesses, os evangélicos de todo o Brasil, os bispos das igrejas conservadoras de todo o Brasil, sendo solidário à Canção Nova, entendendo porque aquilo que queriam fazer com a Canção Nova hoje, com a Fundação Canção Nova hoje, possivelmente amanhã seria feito contra outras igrejas e outros movimentos. Então, foi uma vitória do cristão brasileiro, da família brasileira, e o nosso agradecimento a todos aqueles que se colocaram em oração, agradecimento a todos aqueles que usaram as suas redes sociais para manifestar a sua indignação. Foi realmente dias aí de muita fé, mas que nos uniu ainda mais. Nós cristãos, católicos, conservadores, estamos saindo muito mais unidos, fortalecidos, porque nós conseguimos mobilizar o país pela oração, pela fé, e com certeza isso sensibilizou e fez com que o juiz da comarca de Cachoeira Paulista reconhecesse que essa ação era ação ilegítima e que não tinha nenhum fundamento, ela foi arquivada ontem. Portanto, foi uma vitória muito importante do conservadorismo. Eu digo até aí com uma clara mensagem política, porque essas imagens conservadoras são muito ligadas à direita. A gente sabe que esse movimento contraditório à Canção Nova, que esse movimento, inclusive, de dioceses vizinhas de Cachoeira Paulista, de dioceses do Brasil, bispos do Brasil, eles militam muito mais nas causas que eles chamam, essas causas mais populares, vamos dizer assim, usam, inclusive, daqui a poucos dias, a gente sabe da apropriação política que a CNBB e a Teologia da Libertação fez, por exemplo, num momento muito rico para nós, que é a nossa Quaresma, que para nós cristãos ou católicos do mundo todo é tempo de jejum, de oração, de penitência e de renúncia. E, na verdade, esse movimento esquerdista revolucionário dentro da Igreja Católica pega esse momento nosso de oração e quer fazer política, militância ideológica, quer trazer temas que não fazem parte desse momento da nossa vida comunitária. E aí basta você olhar, por exemplo, os temas que todos os anos eles trazem da tal da campanha da fraternidade, que não tem nada a ver com a Quaresma, porque a campanha da fraternidade, de novo, ela não trata de oração, ela não trata de renúncia, de jejum, valores que são importantes para nós, até como humanos, é o tempo nosso, da nossa reflexão. Aí eles trazem esses pensamentos que eles entendem mais ideológicos e políticos para poder contaminar as famílias do Brasil. E aí eles trabalham contra as chamadas nossas comunidades tradicionais, aquela comunidade que nós tivemos, inclusive, dos nossos imigrantes, né, que vieram do trabalho, da solidariedade, da fé, da disciplina, da hierarquia. Aí trazem esses movimentos que eu participei muito, que eles chamam de comunidades eclesiais de base, acabaram com os nossos grupos de jovens e trouxeram a pastoral da juventude, militância política e ideológica. Estou falando porque eu participei, contra o jovem, de todos esses treinamentos.
nós temos, nós católicos, né, a tradição, né, da reza do terço, né, praticamente eles negam a reza do terço e trazem o tal do círculo bíblico, um livrinho que é o Refletindo para tratar dessas causas sociais. Então, tudo isso, né, se somou nesse momento, porque dessa ação do Ministério Público, é claro, com o avanço e crescimento da Canção Nova, cada dia mais os cristãos católicos do Brasil todo, do mundo todo, estão se libertando dessas amarras ideológicas e vivendo uma verdadeira fé. Então, foi uma vitória bonita, importante, que nós estamos assim muito... a caminhada ela foi importante, nós fomos testados, né, nós como cristãos também, católicos, e como agente político que defende esses valores da tradição, da família, dos costumes e dos valores, fomos enfrentados, mostramos unidade, a oração foi muito importante, a mobilização para que, enfim, a justiça pudesse, então, arquivar essa investigação e essa perseguição ideológica sobre a Fundação Canção Nova João Paulo II, que é realmente um braço de quem faz as atividades da nossa Canção Nova. Agora, Evair, é importante lembrar também, como você já agradeceu a força da população nesse sentido, que recentemente a questão do Pix, agora essa questão envolvendo a Canção Nova, e eu entendo que o brasileiro começa a entender a sua importância e a sua força. Hoje pela manhã, Evair, nós fomos despertados com um print do presidente Bolsonaro, que compartilhou uma manchete dizendo: com um acordo entre núcleo bolsonarista, a anistia dos alvos do 8 de janeiro já deve ser discutida nos próximos dias, diz Hugo Mota. E o presidente Bolsonaro compartilhou o seguinte texto: ao fracassado PT, amante de ditaduras, nada mais resta a não ser a mentirosa defesa da democracia. Essa anistia, na qual a maioria dos deputados e senadores defendem, não é política, mas sim humanitária. Vamos devolver mães e pais para os seus filhos. É desumano no Brasil existir órfãos de pais vivos, é de cortar os corações. O brasileiro que se mobilizou contra as ações do Pix, se mobilizou agora em prol da Canção Nova, também tem que se mobilizar diante de uma pauta tão importante quanto a anistia, Evair? Até porque nós estamos, voltando ao tema inicial da nossa entrevista, né, voltando da Canção Nova, nós estamos se aproximando aí já da nossa quaresma. Em breve nós estaremos nesse período, que também é um tempo de perdão. E com certeza muitas pessoas, de forma simples e humilde, pensando num país melhor, fizeram gestos e manifestações para poder expressar a sua indignação. Mas, de novo, né, a perseguição que fizeram sobre a Canção Nova, essa perseguição que fizeram aí em cima do Pix, dessa importante mobilização, é a mesma perseguição ideológica que se fazem dessas pessoas, desses patriotas, dessas pessoas de 8 de janeiro. É óbvio que tem um exagero. Eu não preciso de explicitar aqui o crime cometido, por exemplo, pela Dilma Rousseff, os crimes cometidos, por exemplo, pela Mira Leitão, o crime cometido pelo Gabeira e tantos outros. Eu posso aqui falar uma lista de pessoas que cometeram crimes contra a vida. Não, ali não foi contra patrimônio. Essas pessoas que eu estou dizendo aqui, né, eles foram braços de movimentos que cometeram crimes contra a vida e foram anistiados. As pessoas ligadas. Então, assim, a desproporção disso. Não é justo alguém que assassina alguém, que rouba um banco para depredar patrimônio público, seja anistiado, e alguém, uma pessoa com um batom escreve e perdeu o mané numa estátua, seja condenado a 17 anos. Portanto, tem sim essa perseguição política e ideológica. Aí nós temos que pedir, que você falou, essa mobilização extremamente importante, e por isso querem, através dessa coisa da fake news, querem fechar as redes sociais, querem restringir as redes sociais, porque tem sido aí a válvula de escape de comunicação realmente dos brasileiros, dos mais simples, dos mais longínquos. O Brasil é um país continental, tem um desafio de comunicação global, e só as redes sociais, né, as redes livres conseguem essa conexão. Nós vimos recentemente aí a manifestação de alguém agora do alto governo americano, trazendo às claras as interferências da inteligência americana no processo eleitoral brasileiro. Ou seja, isso é um escândalo, porque isso tem que deixar todos nós estamos sendo vigiados e monitorados e perseguidos. Essa perseguição não é contra o Jair Bolsonaro, não é contra o deputado Evair de Mello, o deputado Nicolas, ou o deputado seja o que for, ou seja um cidadão comum. É uma perseguição contra princípios e valores
Porque uma sociedade que tem princípios e valores rígidos não entra a droga, não libera o aborto. Querem dar liberdade ao cidadão do direito de defesa para que ele possa ajudar a própria segurança pública. Então, efetivamente, você percebe que é uma perseguição não contra, mais do que contra pessoas, contra princípios e valores, porque eles querem voltar naqueles princípios, sendo mais abrangente, marxista, ideológico, esse movimento para desestruturar a nossa sociedade. Por que querem liberar aborto? Porque querem liberar droga. A gente sabe que o uso indiscriminado de droga, o que vai acontecer? Eles querem liberar o aborto, tem uma indústria por trás disso. Por que querem liberar as drogas? Porque tem todo um mercado internacional organizado, totalmente organizado dentro do crime, para poder fazer essas intervenções na nossa sociedade. E uma comunidade que tem princípios e valores, que obedecem regras, que tem pai e mãe definido. Nós precisamos de voltar a empoderar os nossos professores, precisamos de voltar a empoderar a nossa polícia. Você vê que todo tempo eles querem tirar poder da polícia, querem tirar poder dos professores, querem desvirtuar a igreja para poder se apropriar do poder que tem padres e pastores e levar para esse movimento. Então, é uma guerra espiritual, às vezes muito mais do que só ideológica, política ou pragmática, também é uma guerra espiritual. A nossa geração está sendo testada para isso, mas eu tenho certeza que nós já mostramos, primeiro, capacidade de mobilização. Esse movimento do PIX foi um movimento assim, o Brasil está atento, está ligado e ele vai se mobilizar quando for necessário. Da Canção Nova, que foi um tema específico, eu percebi a solidariedade de outras denominações religiosas, de outras igrejas que também viram aí uma porta de entrada para ter, vamos dizer, um álibi para perseguir outras denominações depois também. Então, é contra isso que nós temos que estar mobilizados. Essa mobilização contra esse esforço para poder deixar Jair Messias Bolsonaro inelegível não é contra a pessoa dele, é contra o que ele representa. O Bolsonaro, para nós, é um símbolo do enfrentamento desse sistema que está posto aí. Eles acham que, tirando o Bolsonaro de cena, eles acabam que esse movimento fica ainda muito mais forte. Mas tenho certeza, inclusive, que nós vamos agora, com o poder aqui da Câmara, a Câmara vai ter juízo e responsabilidade, ter essa compreensão, nós vamos apreciar a anistia, nós vamos anistiar esses brasileiros e aqueles que cometeram exageros possam, pela lei escrita, proporcionalmente, se responsabilizar pelos crimes que cometeram, proporcionando aquilo que está na lei brasileira, porque não tem condenação coletiva no nosso sistema, não tem condenação de ideias e pensamentos, né, de planejamento, isso não é crime, e precisamos fazer um esforço. O Brasil, mesmo você que às vezes não gosta do Bolsonaro, você às vezes que acha que o Bolsonaro não seria a pessoa ideal, mas ele é um símbolo da liberdade. Muito mais do que seus pensamentos, as suas ideias, ele está transformando o nosso grande símbolo da liberdade. Vai ser um divisor de água. O Brasil tem que definir se quer ser um Brasil livre, independente, autônomo, com valores. Não tem como organizar uma sociedade sem valores rígidos, sustentado pela fé, pelo trabalho, por valores, por renúncias. E Jair Bolsonaro, então, é esse símbolo da nossa geração que representam isso para nós. Então, vamos trabalhar aqui na Casa, Câmara e Senado, para tratar esses textos, mobilizar todo mundo, porque não é tratando de uma pessoa, é tratando de um símbolo, de uma marca extremamente importante, e, naturalmente, podemos disputar as eleições de 2026 com clareza, com liberdade, com ideias e pensamentos, e com muita segurança no nosso sistema eleitoral, para que a maioria dos brasileiros, do nosso sistema de assim, possa escolher aqueles que vão estar no Congresso Nacional, nas câmaras legislativas estaduais, no governo dos estados, no Senado e também na presidência da República. Com transparência, com legalidade, mas, acima de tudo, com muita liberdade. Sou teu fã, Evair. Parabéns pelo teu trabalho. Um abraço para o teu povo do Espírito Santo, que está te acompanhando no chat. Várias menções aqui de eleitores de Evair de Mello espalhados pelo estado do Espírito Santo. É bom ter sempre você por aqui com a tua sensatez, conversando sobre temas importantes para a nossa nação. Obrigado, viu, Evair? Obrigado pela oportunidade e agradecer a todos que se puserem em oração aí para proteger e defender a nossa Canção Nova, que é um símbolo da nossa espiritualidade plena, da nossa verdadeira comunidade, da nossa fé cristã, e que a Canção Nova possa representar todos aqueles homens e mulheres de bem do nosso Brasil. Obrigado pela oportunidade.